Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, muita paz em nossos corações, que a presença de Jesus, nosso querido Mestre, continue a nos acompanhar, e com certeza assim será. Ele mesmo nos disse há muito tempo atrás: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos ciclos. Isso reflete nessa linguagem, na tradução do querido professor Carlos Juliano Torres Pastorino, onde ele coloca exatamente assim: ciclo, porque nos textos em grego, a referência à palavra é éon, que significa ciclo, que também pode ser traduzido por século, como normalmente encontramos nas traduções mais comuns. Mas, segundo o professor Pastorino, um grande estudioso, um helenista, um latinista, que são títulos dados a alguém que tem um profundo conhecimento, além da língua, também da cultura destes povos na antiguidade. Então, são opiniões, eu diria, não é bem opinião, mas vamos usar esse termo. Então, a opinião de pessoas como essas tem um peso muito grande. Então, quando o professor Pastorino ele fala para a gente que traduzir éon por ciclo ao invés de século é muito mais adequado, então a gente entende. E realmente fica tudo perfeito quando a gente para refletir. Então, ciclo, quando a gente pensa que o fim de um ciclo pode ser de uma evolução parcial, e pessoal também, de uma evolução coletiva, de uma evolução onde a gente alcança uma estatura superior. Então, quando Jesus nos revela que estará conosco todos os dias até a consumação dos ciclos, é de todo esse processo que está ocorrendo, que vem acontecendo com o desenvolvimento humano, com a humanidade aqui da Terra e de outros lugares, é claro, também. Como o próprio Jesus já disse certa vez: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco ou redil, convém também conduzir estas. E aí Jesus revela, mais uma vez, como eu gosto muito de lembrar, que ele é o Senhor de um processo evolutivo, de milhões e milhões de almas, em todos os estágios de desenvolvimento. Então, não só o nosso aqui no mundo de provas e expiações, como foi também em mundos primitivos, como o é também, e talvez o seja ainda em mundos primitivos, mas em outros lugares, outros mundos, também em mundos intermediários, onde há uma evolução maior, onde o planeta Terra começa a desenhar aí uma entrada num novo ciclo, e aí usando a palavra ciclo, mais uma vez, que seria o de passar de provas e expiações para um mundo mais regenerador, o mundo de regeneração, onde o bem começa a aparecer em maior escala, onde as reações das pessoas melhores, pessoas boas, não perfeitas, mas elas começam a aparecer mais. É só a gente consultar lá a questão 930 de O Livro dos Espíritos, onde na resposta os Espíritos dizem a Allan Kardec que o bom, ele geralmente é tímido e o mal é audacioso. Então, quando o bom, a pessoa boa, perceber que ela tem que sair dessa circunstância de timidez, o bem e os bons vão preponderar. E aí a gente vê a época exatamente que a gente começa a perceber, se desenhar de forma muito nítida em todos os lugares do planeta Terra, uma reação muito positiva de pessoas que não são perfeitas, a gente sabe disso, mas que têm um engajamento no processo do bem, do respeito à coletividade, do respeito à liberdade. E o Espiritismo, ele anda
a passos largos nesse sentido, porque se interessa e caminha com um pensamento de vanguarda, de liberdade, propondo desenvolvimento em todos os sentidos. Então, para nós espíritas, que nos consideramos espíritas muitas vezes, é preciso perceber, para a gente não ficar aí, né, atrasado, porque o espírita, ele é um ser humano, ele não é perfeito, longe disso, ele apenas tem uma visão, uma informação de vida, a respeito da vida, que pode fazer toda a diferença para a gente fazer um trabalho maravilhoso, que é esse conteúdo, é a continuidade e o desenvolvimento do trabalho do Cristo. Por isso é chamado de a terceira revelação de Deus aos homens. Dentro dessa proposta judaico-cristã, quando a gente utiliza esse aparato, né, histórico, geográfico também, para a gente entender onde nós nos encontramos. Mas quando as pessoas têm culturas diferentes, que foge esse esquema da influência judaico-cristã, a evolução é a mesma para todo mundo, mas os princípios norteados e desenvolvidos por outras culturas, eles vão ter e precisam ter um olhar diferenciado. Mas todos vão se encontrar, todos vão, mais ali na frente, vão encontrar os pontos de união. Isso é belíssimo, a gente entender que, como diz aquela belíssima música do Guilherme Arantes e do John Lucian, né, que o ninguém é o centro do universo, assim é maior o prazer. Então, belíssima música, né? Que foi gravada primeiro pela nossa querida Maria Bethânia e também o próprio Guilherme Arantes a gravou e outros tantos gostam de cantar. Eu, particularmente, quando canto em alguns lugares, gosto muito dessa música e tenho o prazer de colocá-la no meu repertório. Então, a gente vai percebendo que o mundo está num processo de desenvolvimento, talvez mais avançado do que a gente possa imaginar, mesmo dentro desse quadro que aparentemente caótico para todos nós nos encontramos, de grandes lutas, de grandes demandas, de grandes desmandos, de grandes reações e discussões de toda a ordem. Isso é maravilhoso, porque é sinal que a gente está em movimento, que o ser humano está se desenvolvendo, que tem pessoas reagindo e outras estão lutando por conservar aquilo que elas entendem ser verdadeiras. Isso tudo não é negativo, não é de jeito nenhum. Para que a gente não permaneça naquilo que foi chamado há muito tempo de status quo, esse estado quase de impermanência, uma coisa assim terrível, ou de permanência também sobre outro aspecto. É preciso mudar isso aí, e é Deus quem promove essa modificação. É Jesus, o nosso mestre, quem está diante de todo esse processo. Não tenhamos dúvida disso, queridos irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, e deste programa que eu, Carlos Henrique Parente, tenho a oportunidade de estar aqui para promover, né, no meu esforço pessoal, o interesse das pessoas que vêm a ter contato, ouvindo aqui esse programa, a buscar o conhecimento espírita, o trabalho deste homem incansável chamado Allan Kardec, um dos maiores discípulos do Cristo para os tempos modernos. Então, o nosso papel aqui é apenas divulgar a palavra, o estudo, o texto desse querido homem incrível, esse grande discípulo de Jesus, chamado Allan Kardec. Então, o livro que estamos estudando, que me cabe, porque existe o estudo de outras obras de Allan Kardec por outros companheiros, como nosso, né, querido Antônio de Pádua, que faz aqui, logo após o livro que eu estou estudando, que é o Obras Póstumas, o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa função aqui de todos é justamente levar as pessoas, estimulá-las a buscar o próprio conhecimento. E a gente dividir o pouco que a gente conhece, ou a nossa maneira de articular as ideias aqui, ao querido amigo ouvinte. E eu resumo, né, nessa palavra amigo ouvinte, porque são homens, são mulheres, de toda a ordem, são pessoas interessadas em conhecimento. Então, não importa, me dirijo a todos com muito respeito e muito carinho. Verdadeiros irmãos. E falando mais a respeito do livro Obras Póstumas, né? Tem um tempo que eu não digo isso, para não cansar tanto o amigo ouvinte.
Mas é um livro que foi escrito, na verdade publicado 21 anos após a desencarnação do nosso querido Allan Kardec, que foi organizado pelo Sr. Le Marie e a esposa do Allan Kardec, a Doce Gabi, como assim ele chamava, reunindo textos, artigos que o Kardec tinha intenção de publicar, outros não. Na segunda parte do livro a gente vai entender melhor sobre isso, mas eram textos muito pessoais. Então Kardec jamais publicaria isso em vida, né? Mas isso foi revelado após vários anos, né, que ele havia desencarnado, então entendeu-se que não haveria problema nenhum nesse sentido. E fica a posteridade, como o que estamos fazendo, de estudá-los, né, aprender com esses textos. Mas toda essa primeira parte que ainda nos encontramos são textos que Kardec publicou. Possivelmente ele iria publicá-los na oportunidade, alguns ele repassando por assuntos que ele já havia estudado e publicado coisas, retomando mais ideias e dando continuidade, porque o conhecimento está sempre em movimento. Então é importante a gente, né, entender isso aí e acompanhar o processo e observar as mudanças. Muitas vezes, algumas vezes até dentro dos conceitos que existem. Não vou citar mais nenhum aqui, porque a gente vai desviar-se do assunto principal e a gente vai levar muito tempo para poder comentar a respeito disso aí. Mas vale a pena a gente buscar no trabalho de Kardec exatamente uma mudança de posicionamento a respeito de algumas questões. É só para citar aqui levemente, mas não entrar no assunto, quando Kardec nos fala a respeito de subjugação, na questão das influências negativas, aí, das possessões, onde ele vai, na influência espiritual, dentro desse quadro tão grave, né, de obsessão, ele vai, no Livro dos Médiuns, ele trabalha dentro de um conceito ali, e lá na Gênese, também das revistas espíritas, ele vai aprimorando esse conceito e retoma, por exemplo, a palavra possessão como algo verdadeiramente possível. Então, se a gente ficar lá somente no estudo do Livro dos Médiuns, a gente vai entender que não é possível existir a possessão. Mas lá na Gênese, a gente vai entender que é possível sim, e lá ele explica melhor sobre isso. Isso é só para dar uma ideia de como o movimento realizado pelo estudo e desenvolvido por Allan Kardec, ele é dinâmico. Então, ele tem uma mudança, um acréscimo e questões que vão enriquecer o nosso conhecimento. Nós, semana passada, no último programa, terminamos aí o estudo sobre a influência da materialidade a respeito da cultura e das artes, um estudo que eu gostei muito de aqui aprender com todos, né, os amigos, ouvintes aí que acompanham a gente. E hoje nós vamos entrar num outro estudo, que ele é até mais longo um pouco do que o anterior, em termos de quantitativo de texto, né? Onde Kardec vai falar sobre a teoria do belo. E interessante a maneira, eu comecei aqui a ler um pouco, para poder formar um pouco das ideias, né? E há muito tempo que eu não li esses textos, e estou retomando aqui o contato com essa obra, né? Obras póstumas. E a maneira como Kardec conduz, né, a ideia, o posicionamento que ele traz de um homem de sua época, é claro, ali no século XIX, de meados do século XIX, indo para o final do século XIX, mas ainda distante do final do século ainda, porque ele vinha desencarnar em 1869, né, no mês de março, e então ainda tinha pano para manga até virar o século, né? E interessante a maneira como Kardec conduz a sua palavra a respeito do tema em si. Então nós vamos acompanhar e vamos iniciar agora aqui a leitura, e à medida que a gente for lendo, a gente vai comentando um pouco a respeito disso aí, sem tentar aqui deturpar ou distorcer, né, o conteúdo, né, principal, que é o que é trazido por Allan Kardec. Então diz aqui o nosso querido codificador: a teoria do belo. O belo é coisa convencional e relativa a cada tipo? O que é belo para uns, tantos povos, não é para outros horrível fealdade? Os negros julgam-se mais belos que os brancos e vice-versa. Neste desencontro de gostos, haverá uma beleza absoluta. Em que consiste? Somos realmente mais belos que os hotentotes e os cafres? E por quê? Diz Kardec. Na verdade, perdão, é uma pergunta. E abrindo apenas um parênteses aqui para a gente
esclarecer, usando aqui a linguagem da época, né, os Hotentotes é um povo de etnia negra da África do Sul, são pastores ligados a comportamentos bastante primitivos, segundo a cultura da época. E os Cafres é um termo até que hoje em dia não é muito bem aceito, bem usado, mas que faz uma referência também ao povo africano, mas de uma forma geral. Então o Kardec se utiliza disso aí. Tem muitas pessoas que tomam às vezes a maneira como é falada ou as citações que advém do século XIX ali, a maneira como lidavam com as circunstâncias culturais e as suas diferenças, colocando Kardec como uma figura até muitas vezes preconceituosa. Eu acho isso particularmente um equívoco quando a gente não conhece, né, mais profundamente a respeito, mas respeitamos até o posicionamento de alguns espíritas, intelectuais espíritas, que mais ou menos compartilham também com essa ideia. Então, é só um cuidado que a gente tem que ter e analisar o conteúdo e aonde a gente quer chegar. Hoje a gente tem mais cuidado de usar melhor certas palavras, porque elas não são realmente adequadas muitas vezes. Então, mas isso na atualidade. A gente aqui está lidando com um texto clássico, né, do século XIX. A gente vai ler como está e tentar absorver daí o conteúdo e entender aonde o autor quer chegar. Esse é o nosso posicionamento nesse sentido, nesse instante. Então, aqui Kardec inicia, em termos de comparação, trazendo para nós a ideia de que aquilo que é inicialmente belo para um, já que é sobre a teoria do belo, pode não ser belo, pode ser feio para outro. E como é que a gente vai chegar a um ponto? E ele questiona, como foi anteriormente, existe uma beleza absoluta, que aquilo que é bom ou belo para um não é para outro. Então a gente tem culturas diferenciadas, inclusive um senso moral diferente também, porque tem muito a ver com o senso de valores e de comportamento de cada povo. E por isso que a gente precisa muito e realmente se misturar, todos os povos. Precisamos nos conhecer. Por isso que o advento da tecnologia, principalmente o seu desenvolvimento no âmbito da comunicação, ele vem favorecer isso aí, onde a gente entra em contato com todos os outros povos do planeta, mesmo sem precisar estar presente em cada lugar ali, né, online, né? Hoje a gente está online, mas de fato no lugar. Então a gente pode aprender muito com tudo isso. E isso tudo é estimulado, desenvolvido pelo próprio Criador e pelo nosso querido Mestre Jesus, querido irmão. Mais uma vez aqui repito. Então, continuando aqui um pouquinho mais do texto, diz Allan Kardec: a questão que à primeira vista parece estranha ao objeto dos nossos estudos prende-se-lhe, entretanto, da maneira direta e interessa ao futuro da humanidade. Foi-nos ela sugerida, bem como a sua solução, pela seguinte passagem de um livro interessantíssimo e muito instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade. Está em grifo, Kardec colocou isso em grifo. Escrito por Charles Richard. Então, é um escritor britânico que veio a desencarnar ali também em 1869. Ele nasce também no início do século XIX, semelhante a Kardec, basicamente a mesma idade ali. Então, veio desencarnar no mesmo ano, né? Kardec, não lembro agora aqui o ano que ele desencarna, mas é pautado nisso aqui, num trecho do livro que Kardec cita que é muito interessante, cujo título é, repito, As Revoluções Inevitáveis, olha que bacana, no globo e na humanidade. Porque são inevitáveis. Porque é preciso que haja uma mudança. E não há uma mudança se não houver esse choque entre as culturas, entre as ideias, essas discussões. Ninguém está falando aqui de guerra fratricida, de imposição, de miséria, tornar o outro, de escravizar. Essas são coisas que se tornam muitas vezes inevitáveis também, como dizia Jesus, que o escândalo é necessário, mas ai por quem o venha, por conta da nossa pouca evolução. Mas esse
conflito, entre aspas, de ideias, né, e que pode haver um grande crescimento em torno disso aí, isso é fabuloso, isso é sensacional. É assim que a gente cresce, também com as diferenças, não somente com aquilo que é igual. De jeito nenhum a gente cresce somente com tudo que é igual. Por isso que cada um é de um jeito, por isso que existem muitas etnias, culturas, línguas diferentes, porque o ser humano se incomoda de olhar para um outro igual a ele e falando uma língua diferente, ele precisa entender o que o outro fala e vice-versa. E aí a gente vai estudar o quê? Vai estudar as línguas, vai entrar em contato com outra cultura, e isso vai desenvolvendo a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa intelectualidade. Então é maravilhoso isso aí. Então vamos só mais um pouquinho, que é iniciando o texto aí, né, do Charles Richard. O autor, diz Kardec aqui, empenha-se em combater a opinião da degeneração física do homem, dos tempos primitivos para cá. Refuta vitoriosamente a crença na existência de uma raça primitiva de gigantes e procura provar que, do ponto de vista da força física e da estatura, os homens atuais valem os antigos, se não lhes levam vantagem. Passando a beleza das formas, exprime-se ele nestes termos, como está na página 41 e seguintes, segundo a citação de Kardec. Então, Kardec cita aqui alguns outros pontos, isso chama a nossa atenção e aguça a curiosidade, né, para quem puder ler o livro, se ainda existe disponível. Eu procurei pela internet um pouco e não encontrei nada propriamente, mas eu não fiz uma pesquisa profunda. Pode ser que, assim como muitos outros, existe o livro aí disponível para que aquela pessoa que estiver interessada, né, possa esmiuçar ali. Se é uma obra que chamou a atenção do codificador, é porque é uma obra de excelência. Kardec, ele era criterioso em relação a isso aí. Então vale muito a pena. Como o nosso tempo já está indo para o finalzinho, a gente fez só essa introdução, eu vou ler o primeiro parágrafo aqui da citação e, tanto para comentar alguma coisa, a gente o faz, senão a gente vai retomar aí na próxima semana para entender tudo que esse texto que Kardec trouxe para a gente, ele quer nos levar aos poucos, né? Para onde ele vai nos levar. Então vamos lá. No que concerne a beleza do rosto, diz lá o autor do livro, a graça da fisionomia, a este conjunto que constitui a estética do corpo, a superioridade ainda é mais fácil de ser provada. Basta olhar para os tipos que as medalhas e estátuas antigas nos transmitiram, intactas através dos séculos. A iconografia de Visconti e o Museu do Conde de Clairol são, entre muitas outras, duas fontes onde é fácil encontrar profusos elementos para esse interessante estudo. De cara, eles já colocam algo como interessante, né? Onde a gente estabelece um senso de comparação e, às vezes, uma coisa que nem sempre é tão diferente quanto a gente imagina quando faz uma apreciação do passado e da atualidade. Daí dizer, né? No que concerne a beleza do rosto, a graça da fisionomia, a este conjunto que constitui a estética do corpo, a superioridade ainda é mais fácil de ser provada. Basta olhar para os tipos que as medalhas e estátuas antigas nos transmitem intactas através dos séculos. Então, é aqui que a gente vai começar a mergulhar nesse universo a respeito desse tema, né, na teoria da beleza, e trazer para a gente luz na nossa maneira de olhar também na atualidade, e pensar sobre esse aspecto, né, da beleza, né? Isso me lembra um autor atual, um psiquiatra, que fala da ditadura da beleza, né? Que é o psiquiatra e escritor Augusto Cury. Ele tem um livro que tem esse título. Eu não tive o prazer de ler a obra, mas mais ou menos, né, um release a respeito do conteúdo que envolve exatamente essa questão que hoje em dia ainda torna a vida das pessoas muitas vezes um verdadeiro inferno, onde a gente
está preso a determinado conceito que alguns grupos nos impõem e não percebe a beleza que existe nas coisas e nas diferenças. E a gente encontra, e apesar às vezes de ser algo diferente em alguém, é que aquilo ali também tem qualidades, tem beleza ali. E não é só a beleza e a estética nesse sentido, né, dos traços, mas aqui tudo isso vai envolver também uma beleza que tem a ver também com o comportamento, com o caráter e tudo mais, que é algo que nos interessa muito. Mas hoje, querido amigo ouvinte, eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita paz e desejando também que Deus possa nos dar a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nesse nosso programa Luz na Penumbra. E hoje nós vamos ainda estudando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós vamos dar início às instruções dos Espíritos. E o título de hoje é A Vingança, que é o item 9. E também, se houver tempo, vamos estudar o item 10, que tem por título O Ódio. São mensagens dos Espíritos, como disse, são instruções dos Espíritos. Essa primeira é uma mensagem de Jules Olivier, em Paris, 1862. Ele nos diz o seguinte: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Olha que verdade ele está dizendo, né? Esse costume de vingança, isso vem desde o tempo das cavernas, gente. Mas graças a Deus está diminuindo. Nós estamos aprendendo pouco a pouco que a vingança não resolve absolutamente nada, só piora a situação. É, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Está se referindo à era do Cristo, os tempos dominados pelo Império Romano. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Está dizendo que quem tem por hábito se vingar é um espírito atrasado. É indício certo do estado de atraso dos homens que a ela, vingança, se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Então, essa carapuça veio para a gente. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Quem se diz espírita e se proclama espírita não pode nem deixar passar o pensamento essa história de vingança. Vingar-se-á, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. E o que está dizendo aqui, gente? Que vingar-se é, como nós sabemos, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Ou seja, vingar-se é
contra o perdoar os vossos inimigos. O Cristo manda perdoar os inimigos e a gente vai e se vinga. Então aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. O nosso irmão está indo no fundo aqui. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Ainda tem isso, hein? Quando ele é o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo. Ou seja, se alguém mais fraco que eu me agride, eu vou me vingar, porque eu sou mais forte, então eu vou abusar da minha vingança, porque eu sou mais forte. Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio. Isso quando eu sou mais forte. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que lhe animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. E por isso que ele disse aqui que a vingança ela é companheira assídua da falsidade e da baixeza. Porque quando o sujeito não é mais forte para se vingar, ele apela para isso aí. Fala mal, inventa mentira, faz fofoca, maledicências e vai minando a reputação do indivíduo com as pessoas que ele conhece, com as pessoas que o estimam. E o cara às vezes nem sabe o que está acontecendo e que agora todo mundo vira a cara. Porque o outro está disseminando aquela maledicência. Então a pessoa é acusada de coisas que não cometeu. Ela não tem como se defender em todo lado. Aí fica aquela lá, será que ele fez isso mesmo? Ou não fez? Essa dúvida já é bastante para fazer mal. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito a vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa sem caridade nossa salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Então ele está sendo muito direto e muito claro, gente. Quem se vinga não pode se dizer espírita nem cristão, porque tem que perdoar até o inimigo. Como é que então eu vou me vingar de um pretenso inimigo que me ofendeu, que me agrediu? Não faz sentido. Ainda mais se for dessa forma subreptícia, por debaixo dos panos, atrás das cortinas. Isso não tem nada a ver com o espiritismo, nem com o cristianismo, gente. Então o cara está sendo, mais uma vez, hipócrita, se dizendo espírita e cristão e agindo dessa forma. Erros nós vamos cometer. Sendo espírita, cristãos, o que for, vamos cometer erros. Vamos com certeza e cometemos diariamente erros aqui. Mas a vingança é caso pensado, não é um erro que você comete por desconhecimento, uma certa distração, inobservância, uma fraqueza. Não, a vingança, como ele mostra aqui, é um caso pensado. O sujeito arquiteta aquela vingança. Então esse coração não pode ser um coração que está buscando a prática da caridade e do amor. Não pode, não tem sentido. Como é que o indivíduo
pretende fazer? Não tem condição. O outro item que nós temos que abordar hoje tem por título o ódio, que é um primo irmão da vingança, né? É uma mensagem de Fenelon em Bordeaux, 1861. Porque esse capítulo trata de amar os inimigos, amar vossos inimigos. Então está mostrando aqui as situações que os inimigos se apresentam para nós, não é? Fazem mal, então nós tendemos a nos vingar. Então temos que nos esforçar para evitar isso. Falamos no outro programa da lei de talião que Moisés propôs e que o Cristo já alterou, tornando-a muito mais rigorosa para o nosso comportamento, mas é o esforço que temos que fazer para cumprir essa ordem do Cristo, amar os inimigos. E agora me falar do ódio. Vamos ver o que o nosso irmão diz aqui. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasseis como vos odeiam, não valerias mais do que eles. Exatamente. Se nós agirmos com quem nos odeia da mesma forma que eles agem conosco, que diferença nós temos dele? Como é que nós vamos nos queixar que alguém nos odeia? Chega, meu Senhor, me ajuda, porque fulano me odeia, vamos amainar isso, e faça com que eu fique livre desses maus pensamentos contra mim. Como é que eu vou pedir isso numa prece se eu faço igual? Não, gente, não tem sentido. Eu posso pedir isso a Deus. Livrai-me do mal, né? Que os inimigos se afastem. Mas eu tenho que perdoá-los. Eu tenho que cumprir o que o Cristo falou. E com certeza eles vão ser afastados. Mas se eu fizer igual, é burro com burro, gente. São dois burros se escoiciando. Ninguém vai se meter nessa encrenca. É uma questão, até certo ponto, lógica, né? O que esses espíritos aqui nessas mensagens estão nos pedindo. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na área dos vossos corações. Então, amar a esses inimigos é a mesma coisa que oferecer uma hóstia imaculada a Deus, lá no altar dos nossos corações. Nosso coração é o altar. Vamos oferecer nesse altar uma hóstia a Deus, que é perdoar esses pretensos inimigos que nos odeiam, nos perseguem. Vamos deixar abatido. Hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu sei bem, porquanto durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei do amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Ele está falando aqui uma coisa que eu geralmente falo com relação a todos esses espíritos que mandam mensagem para aqui. Nos dão conselhos, nos explicando o que temos que fazer, coisas difíceis como essa de amar o inimigo, não nos vingarmos. Eles falam isso com conhecimento de causa. Com certeza eles passaram por isso na vida terrena, delas mais recentes. Passaram por isso. Alguns conseguiram suplantar, outros não. Não cabe a nós aqui saber. Mas eles passaram por essas experiências. Então estão nos dizendo qual é a melhor maneira de lidar com essa experiência.
Se eles conseguiram lidar numa boa, perfeito. Se não conseguiram, se sucumbiram ao ódio, à vingança e tudo mais, mas aprenderam que não foi bom. Estão vindo aqui e nos dizer, olha, não é assim, não dá bom se vingar, se responder o ódio com ódio, entendeu? Se a agressão se revidar igual. Não é bom, dá ruim. Estão vindo nos ensinar. Se conseguiram suplantar, mostra que o esforço valeu a pena, porque hoje estão numa boa. Então eles estão nos passando aqui, como diz o caminho das pedras, para que nós possamos usufruir de todos os ensinamentos. Por isso que o Espírito de Verdade diz que vozes se levantam do túmulo até nós para nos trazer esses ensinamentos. Então são ensinamentos de quem passou por isso. Não é alguém que só passou na teoria. Na teoria diz que é bom amar o inimigo, não revidar, não odiar. Teoria, mas eles passaram na prática. Por isso que eles têm moral suficiente para nos dar esses conselhos. Eu penso assim, tanto o nosso irmão Olivier, o Júlio Olivier, que foi bem enfático quando diz que a vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza, que a vingança geralmente é traiçoeira. Então, não condiz com quem quer ser cristão, nem espírita. E o ódio muito menos. Nós temos que nos esforçar para amar o inimigo. Como é que eu vou odiar alguém? Eu, nesse estágio que estou, posso nem querer muito bem dele lá, mas odiar, desejar o mal, fazer trama contra, gente, isso aí foge completamente ao esforço que nós temos que fazer. Se eu não tiver como ainda, devido à gravidade do ódio, ou lá o que seja, uma coisa muito violenta, que eu não tenho forças para suplantar esses desejos, eu vou me esforçar por, no mínimo, não desejar o mal, ficar assim, não vou torcer para ele ser campeão, mas não vou odiar, desejar o mal, que aconteça coisa ruim. Isso só vai virar contra mim mesmo. Será que a gente não pensa na lógica e não vê que todo esse desejo ruim que eu lançar sobre alguém, isso vira contra mim, de alguma forma? Então, o que ele disse, se nós somos espíritas, é porque estamos estudando o cristianismo puro. Estamos tentando entender com pureza absoluta os ensinamentos de Jesus Cristo. Não estamos pincelando só algumas coisinhas que estão do nosso agrado e vamos seguir isso aqui, que isso aqui está... Não é assim, com o espírita não é assim. Ele entende o sacrifício do Cristo e sabe que cada um vai ter que fazer igual, passar pelo que o Cristo passou. Não é, o Cristo sofreu por nós. Que isso? Então, qual é o nosso mérito, então? Se alguém já sofreu por nós, eu não preciso passar por nada. Posso fazer minhas maldades que eu quiser, que estou perdoado, porque o Cristo já derramou o sangue dele por mim. Beleza, vida é boa, né? Eu posso fazer o que eu quiser, bem entender. Um dia eu tenho um estalo, resolvo. Não, agora eu aceitei o Cristo. Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para me limpar dos meus pecados. Maravilha. Tudo aquilo que eu fiz apagou a pedra. Mas aquele a quem eu fiz, não esqueceu. Não é verdade? Aí ele vem na outra encarnação como meu inimigo. O que ele vai querer de mim? Ele que vai querer se vingar de mim. Eu aqui dou uma de bom moço. Não, eu não fiz nada a ele. Não fez? Tem certeza? Ele se lembra das outras vidas anteriores? Você lembra? Não, então Deus não é injusto. Isso é justiça divina. Se você está passando por uma traição, uma agressão, lá o que seja, tem motivo. Então a maneira de acabar com isso não é você revidando. Você revida, você vai novamente passar por isso. É parar ali. Para aqui essa encrenca. É duro, é difícil. Mas
toda prova é difícil. Não é verdade? Toda prova é difícil. Você tem que estudar muito, treinar muito. Seja qual for o tipo de prova, tem que treinar, tem que estudar. Demanda sacrifício, demanda uma série de coisas para você passar na prova. E aí sim, quando você consegue passar, glória, aleluia. Então, pessoal, esse capítulo aqui, eu acho que é complicado realmente para nós. É complicado porque nos tira daquela zona de conforto. Eu estou bem assim, vida que segue assim, vai levando. Aí vem alguém nos agride, eu respondo. Já perdeu tudo aquilo que você estava fazendo. Tudo aquilo que você estava juntando de bom, com estudo e tal. Aí, por causa de um revide que você deu, de uma resposta atravessada, já derramou tudo. Volta não sei quantas casinhas, naquele jogo de criança que vai avançando as casinhas, de repente cai numa casinha lá, volta não sei quantas casinhas, porque você derramou tudo. Tem que começar de novo, jogar os dadinhos lá para começar de novo aquele jogo de casinha. Porque a gente não está prestando atenção. A gente ora o Pai Nosso para isso. Porque nós sabemos que pecamos contra Deus todo dia. Aí pedimos para Ele nos perdoar. Perdoe nossos pecados. Mas está lá no Pai Nosso. Da mesma forma que nós perdoamos os pecados dos outros contra nós. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós tenhamos ofendido. Então, Deus vai ouvir minhas preces à medida em que eu perdoo as pessoas que não se comportam bem do meu gosto contra mim. Então, meus irmãos, vamos ficando por hora por aqui. Uma boa noite a todos. Muita paz, que a paz de Cristo permaneça em nosso coração por todo sempre. Graças a Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.